Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o primeiro vídeo da quarta aula do curso de Introdução à Estatística. Nele vamos aprender sobre as medidas de posição de uma pesquisa estatística. Vamos lá? Nessa aula, vamos aprender a calcular as medidas estatísticas para dados quantitativos. Vamos começar calculando as medidas para dados não agrupados. As medidas de posição são informações estatísticas que representam os dados de uma pesquisa. Essas informações vão nos orientar sobre a posição da distribuição em relação ao eixo horizontal. As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, média, moda e mediana. A média ela pode ser aritmética, geométrica ou harmônica, mas a mais utilizada é a média aritmética. As outras são as separatizes, que englobam mediana, quartis e percentes. Elas vão servir para separar a informação de forma proporcional. A mediana divide em 2 partes iguais, os quartis em 4 partes iguais e o percentes em 100 partes iguais. A média é utilizada quando desejamos obter a medida de posição de maior estabilidade. Ela pode ser aritmética, que é calculada a partir da soma dos valores da variável dividido pela quantidade de variáveis. Ela pode ser aritmética ponderada, que é quando você vai considerar o peso de cada valor ou a frequência de cada valor e dividir pela soma das frequências. A gente vai denominar o desvio em relação à média como a diferença entre o valor da variável e o valor calculado na média. Quando a nossa pesquisa é censitária, que trabalhamos com toda uma população finita, nós denotamos a média por μ, a letra grega μ. E ela é encontrada somando todos os valores da população e dividido pelo tamanho da população N maiúsculo, da mesma forma como o caso da amostra. Nesses termos também podemos considerar o desvio da média populacional, que eu vou denotar com um D maiúsculo em si, que vai ser a diferença entre o valor de xi e o valor da média calculada μ. Trabalhando com um exemplo que eu trouxe desde o início do curso, vamos pensar nas alturas dos alunos do curso de Probabilidade Estatística do semestre 2020.1, como uma amostra da população, que serão os alunos do curso de Sistema de Informação do campus Itabaiana da UFES. A sua média vai ser dada pela soma dos valores encontrados dividindo pelo total dos valores, no caso 40. Com isso, nós vamos ter que a média vai ser de 6.963 dividido por 40, que dá uma média de 174,08. Dessa forma, a média de alturas da turma é de 174,08. Como exemplo, vamos resolver a seguinte questão. Qual vai ser a média dos salários de uma empresa com 5 funcionários, cujos salários são R$ 800, R$ 780, R$ 820, R$ 810 e R$ 790. Determine o desvio padrão de cada salário. Neste exemplo, o que nós precisamos é somar todos os salários e dividir pela quantidade de salários. Vamos usar a média simples. Neste exemplo, a soma dos salários é de 4.000. Dividindo por 5 a quantidade de salários, eu tenho uma média de R$ 800. Para concluir o desvio de cada salário, o que nós vamos fazer será a diferença entre o valor do salário e o valor da média.
Então, vou deixar isso para vocês fazerem o desvio médio de cada salário. A mediana, que vamos denotar por MD, é o valor cuja posição separa o conjunto de dados agrupados em ordem em duas partes iguais. Metade do número de elementos está acima do valor mediano e a outra metade está abaixo do valor mediano. Nós vamos determinar a posição desse valor mediano calculando n mais 1 dividido por 2, onde esse n é o tamanho da amostra ou da população, a depender de qual tipo de dados que você está usando. Caso o número total de elementos seja par, qualquer ponto ou valor compreendido entre os dois valores centrais da série será uma mediana por definição. No entanto, nós temos o costume de usar, para esse tipo de dados, o ponto médio. Por exemplo, considere o conjunto de dados 2, 5, 9, 7, 15, 13 e 22. O primeiro passo é reordenar os valores. Então, vamos colocar em ordem decrescente. 2, 5, 7, 9, 13, 15 e 22. O número de elementos desse conjunto de dados é 7. Assim, a posição da mediana será a posição 7 mais 1 sobre 2, 8 sobre 2, que é 4. Dessa forma, o valor correspondente à posição 4 será a mediana do conjunto de dados. Para o nosso exemplo, eu tenho que a mediana vale 9 e essa é a mediana do conjunto de dados. Para a pesquisa das alturas dos 40 alunos da turma de probabilidade e estatística que já foi apresentada, na tabela 2 vamos ver como encontrar a mediana. Lembrando que a tabela 2 é aquela tabela Hall com os dados organizados, nesse caso, em ordem decrescente, mas também poderiam estar em ordem crescente. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a posição da mediana. Então, a posição da mediana será o total de dados, são 40, mais 1 sobre 2. Então, a posição da mediana aqui é a posição 20,5. Como o resultado não foi um número inteiro, nós devemos tirar a média entre os valores das posições 20 e 21 para determinar a mediana. A mediana será... A posição 20 tem o número 175 e a posição 21 o número 175 também. Então, a mediana será o valor de 175. A próxima medida de tendência central que vamos estudar é a moda. Ela é representada por MO ou por um X com um acento circunflexo em cima. Ela vai ser o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Quando a gente quer obter a medida de aproximação de posição e quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição, é quando devemos usar a moda. Usando a tabela 3 com a distribuição de frequência sem intervalos de classe, nós notamos que o elemento de maior frequência é o elemento 175. Então, essa será a moda dessa pesquisa, dessa distribuição. Na nossa próxima aula, vamos estudar as medidas de dispersão de uma pesquisa estatística. Até lá!